O detetive mais ranzinza que eu já conheci tá dentro dessas histórias. Hoje eu vou te falar sobre ele. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal, eu sou a Cat e hoje eu tô aqui pra falar de Rocco Schiavone, um detetive italiano ranzinza, desbocado, que eu acho que merece ser conhecido. A série policial Rocco Schiavone é uma série policial italiana, ou giallo, como ela é chamada por lá, que aqui no Brasil está saindo pela editora LPM. Eu li os 2 primeiros volumes e hoje eu quero conversar com vocês sobre eles dois. Deixa eu já ambientar vocês um pouquinho sobre o que é o giallo. O giallo ele começa a ser publicado na Itália lá nos anos 20 por uma editora chamada Mondadori. Naquela época, essa editora percebeu que histórias de ficção de crime faziam muito sucesso em outros países e resolveu publicá-los na Itália também. Para diferenciar esse conteúdo e para chamar a atenção, o giallo começou a ser publicado na Itália com capas amarelas super chamativas. Lembrando que a palavra giallo é amarelo em italiano. E com o tempo, as pessoas começaram a se referir a esses livrinhos de crime e mistério como giallo. Então, a literatura policial na Itália, depois de um tempo, ela acabou ficando com esse nome e até hoje ela é conhecida por esse termo. E a série do Rocco Schiavone é um giallo, né? São libri gialli lá na Itália. E vou dizer pra vocês que foi uma grata surpresa conhecer esses livrinhos. Eu quero ler toda a série agora. E tô aqui hoje pra tentar comentar um pouco com vocês e, claro, fazer com que vocês tenham vontade de ler. O primeiro livro se chama Pista Negra e tem tradução do italiano do Maurício Santana Dias e da Solange Pinheiro. Aqui nós conheceremos então esse subchefe de polícia que trabalhava em Roma, mas ele foi transferido para uma cidade chamada Aosta, que fica lá no norte da Itália, bem na divisa lá nos Alpes. O Rocco é um personagem ranzinza, desbocado, mal-humorado, que tem até uma divisão de encheção do saco do dia dele. Então ele tem ali uma escala de 6 até 10 de coisas que enchem o saco dele. E em 10º lugar, a coisa que mais tira ele do sério é o assassinato, porque afinal o assassinato faz com que ele tenha que trabalhar. E piora muito mais a situação o fato de que a Aosta tá sempre coberta de gelo e o coitado do Rocco tá sempre estragando seus sapatos de grife naquele gelo, naquela lama toda. E ele é chamado então no início desse livro para cobrir um assassinato que aconteceu numa pista de esqui que fica bem no alto de uma montanha. Um homem teria sido assassinado ali e ele foi totalmente destroçado por um daqueles carrinhos que fazem a limpeza das pistas, sabe? Sobrou pouca coisa dessa pessoa e quando o Rocco chega lá em cima, tá uma confusão de pedaços de coisa para todo lado. Ele já chega irritado. Para piorar a situação, ele descobre que a sua equipe, que não é lá assim 100% competente, já cometeu alguns erros. Se tem uma coisa que irrita o Rocco mais do que um assassinato, são os seus colegas incompetentes. E ele deixa isso muito claro em alto e bom som. Então o Rocco já chega lá na pista de esqui soltando os cachorros em todo mundo. Ele não pede desculpas pra ninguém e você já entende que é assim que ele vai levar a história toda. Mas tem uma coisa no Rocco, né? Ele é essa pessoa totalmente antissocial e diferente, mas ele também é alguém que, pra ele, o assassinato é uma anomalia. Não deveria acontecer. Então, a partir do momento em que alguém é morto por outra pessoa, ele vai descobrir quem foi e vai levar essa pessoa à justiça. Porque esse assassinato não deveria acontecer. Então, por mais que ele tenha lá os seus 1001 defeitos, e ele tem mesmo, ele realmente tem um senso de justiça e de encontrar a verdade que é muito apurado e que entrega ao leitor a resposta. Então, nós vamos acompanhar ali o Rocco, né, ao longo da narrativa, fazendo a sua investigação, entrevistando as pessoas, e aqui vale umas questões que eu acho que são interessantes. A literatura policial italiana é um pouco diferente da literatura policial brasileira, que é diferente da americana, que é diferente da inglesa. Os livros policiais italianos, eles têm algumas características que você precisa levar em consideração. Primeiro é a ambiguidade moral dos personagens. Não é raro que nos livros policiais italianos o detetive ou os detetives tenham ali umas questões morais meio complexas. Não quer dizer que eles sejam maus, mas também não quer dizer que eles sejam 100% bons. E o Rocco, ele tá nesse lugar meio cinza ao longo da narrativa. E isso não é uma questão só dele, é uma questão do gênero literário mesmo. As tramas também, elas são um pouco mais rápidas, com bastante diálogos, não tem assim uma construção muito grande de ambientação, apesar de que o que é entregue ao leitor consegue fazer com que a gente visualize tudo de forma perfeita. O que vale mesmo nos livros policiais italianos, e nesse aqui eu acho que é uma das maiores características, é você entender essa personalidade totalmente avessa do personagem principal, que é o carro-chefe da série. Então o Rocco é esse cara desbocado, resmungão, mulherengo, mas muito competente no que ele faz. E isso faz parte do gênero mesmo. E você não vai encontrar só aqui, você vai encontrar em outros livros também da literatura policial italiana. Tem também uma camada que fica um pouco escondida
sobre o Rocco, que é a questão de por que ele foi expulso de Roma e o que aconteceu com ele lá. A gente sabe que tem alguma coisa em relação à mulher dele, que é uma tristeza que ele carrega, que ele vai levar adiante, mas a gente não consegue definir muito bem por quê. Mas como é uma série, a gente sabe que isso provavelmente vai ser destrinchado nos volumes próximos. O que me leva ao segundo volume, A Costela de Adão. Em A Costela de Adão, nós temos então a sequência da história do Rocco Schiavone, e aqui, novamente, ele será testado com uma encheção de saco nível 10, que é um assassinato. Na verdade, quando ele chega lá, dizem pra ele que foi um suicídio. Então ele já pensa, não, se foi um suicídio, quando der meio da tarde eu já tô livre, é só eu fazer um relatório e ir embora. Mas o Rocco chega lá, ele descobre que a mulher, ela teria, digamos, enfim, na casa dela. Mas ele repara num detalhe que faz com que ele pense que talvez aquilo tenha sido tudo uma encenação e que essa mulher, na verdade, foi assassinada. O que piora o humor dele, porque um assassinato significa que ele tem mais trabalho pra fazer. Mas ele não se nega, né? Ele vai investigar. E aqui ele vai lidar com várias questões ali. Ele tá no momento conflituoso com a Nora, que é a namorada que ele tem no momento. Ele tem que lidar com os colegas incompetentes que continuam enchendo o saco dele. Ele tem que lidar com ligações no celular, que ele odeia atender ligações no celular. O resmungão de sempre, resmungando sobre tudo. Mas esse segundo livro, ele traz uma coisa diferente. Ele vai nos mostrar uma camada que o Rocco não deixa ninguém ver, mas que o leitor vai ter acesso. A gente finalmente vai descobrir nesse livro por que ele foi expulso de Roma, por que ele foi deslocado de Roma para Aosta. Teve a ver com um caso em que ele trabalhou, ele se meteu ali, ele tentou fazer uma justiça com as próprias mãos e aí ele foi mandado para longe para abafar a situação. E esse livro vai tratar de uma parte mais sentimental do Rocco, que é a sua mulher, a sua esposa. Não vou contar para vocês o que aconteceu, vocês vão descobrir, mas ela é uma ferida aberta na vida do Rocco. E aí esse livro, ele nos mostra como essa questão dele ser desbocado, mal educado, grosseiro com todo mundo, é uma camada e também uma persona que ele cria para esconder uma tristeza profunda e uma amargura terrível que ele tem dentro de si. Ele não quer e ele não deseja que ninguém saiba sobre essa tristeza que ele carrega, sobre essa dor que ele leva todos os dias. Inclusive, ele nos mostra ali algumas cenas em como ele sobrevive todos os dias. Como ele levanta de manhã, ele pensa nessa dor e essa dor segue com ele o dia inteiro. E aí ele ataca todo mundo porque ninguém pode ver isso que ele carrega dentro de si. Ele não quer que ninguém veja. Então esse jeito turrão, o jeito irracível do personagem também tem ali meio que uma explicação. Claro que não justifica tudo o que ele faz, né, gente? Mas a gente consegue nesse segundo volume entender um pouquinho melhor a personalidade dele. Como eu comentei um pouquinho antes também, lembrem de que quando vocês mudam de país, vocês têm que mudar a chave de leitura da literatura policial de vocês, né? Aqui, a exemplo do primeiro livro, também os personagens vão tomar decisões que são talvez questionáveis em alguns momentos. Alguns métodos também são questionáveis, mas são como as coisas são resolvidas aqui. Essa série, gente, aqui no Brasil, ela está sendo publicada pela editora LPM, que já publicou os 5 primeiros volumes. Lá fora já são 15, se não me engano, inclusive alguns contos, algumas novelas avulsas. E essa série de livros, ela também já virou uma série de TV. É uma série de TV que ela foi produzida pela emissora Rai Itália, que ela começou lá em 2016 e ela tem 6 temporadas até o momento. Eu vou deixar a capa dela aqui pra vocês. E que o Rocco Schiavone é interpretado pelo ator Marco Giallini. Então, se você ficar com vontade de assistir e de ver o Rocco em ação, já existe uma série, uma adaptação dos livros. Então, você pode conferir como é que essa história foi transposta dos livros para a televisão. Particularmente, o Rocco não é alguém que eu gostaria de encontrar na minha vida pessoal. Eu não gostaria de ser colega de trabalho dele. Mas eu acho que essa é uma das coisas que a literatura nos proporciona, que é ler sobre pessoas que não estariam no nosso radar e que a gente não gostaria de conviver, mas que na literatura elas funcionam muito bem. Enfim, é um personagem que ele faz muito esforço para que o leitor desgoste dele, mas tem algo na sua sinceridade absoluta e absurda que faz com que a gente acabe querendo ler mais sobre ele e querendo acompanhar o personagem. Então, se vocês quiserem fazer a leitura dos livros, nós já temos 5 volumes publicados aqui no Brasil. O primeiro e o segundo, então, já estão lidos. Eu espero poder ler o terceiro em breve. Vou deixar a lista completa da série aqui pra vocês, tá? Tudo que tá publicado no Brasil, pra que vocês não tenham nenhum trabalho indo atrás. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.